E o nosso tema hoje é: tudo coopera? Com uma interrogação bem grande. Nós gostamos disso, né? No final dos nossos problemas, a luta é diária. Só por hoje. Café. O que é que eu estava falando? Tá vendo o nível da... Cafeína é brava, hein? Fugindo dessa desgrama. O que é que eu estava falando? Tudo coopera. Aí no final dos nossos problemas a gente fala: mas tudo coopera. E hoje a pergunta é: coopera mesmo? Tudo coopera? Já falei algumas vezes com vocês sobre isso e hoje eu quero me aprofundar. Tudo coopera para quem? E se coopera, como coopera? O que está no coração de Deus quando Deus inspira o apóstolo Paulo a falar isso a nós, porque essa não é só uma segurança teológica, é uma segurança espiritual. Deus está afirmando que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E hoje eu não quero ser meramente teológico sobre isso. É igual alguns teólogos ou aspirantes à teologia puxaram uma discussão civilizada em uma das minhas redes sociais. Lá eu fui ver, tinha uns 10 caras envolvidos numa postagem discutindo sobre soberania de Deus. Aí eu falei: falo, não falo, falo, não falo, porque quando você mexe aí, né? Falei: falarei. Aí eu falei bem assim: cara, vocês ficam muito vaidosos ou muito infantis quando leem um punhado de livros reformados. O cara lê 2, 3 livros reformados, segue algumas páginas em Facebook e já quer ser o expert em doutrinas que com tantos séculos de igreja cristã são desafios intelectuais profundos para a gente chegar a uma conclusão. E dentre a discussão dos irmãos lá, que eu acho estúpida, estava da soberania, né? Antes da fundação do mundo, Deus determinou os seus desígnios para condenação e salvação. Aí eu fiz uma provocação. Antes de ontem, uma garota no Rio de Janeiro com 7 anos de idade foi predestinada antes da fundação do mundo para receber uma bala perdida que atravessou o corpo dela enquanto ela estava com a família dentro da Kombi. Então eu falei: me explica com a tua teologia. Complicado, né? E hoje eu quero usar 3 fundamentos de reflexão, que vai ser o que a Bíblia diz, que a gente pode chamar de teologia ou doutrina, da experiência, que é a transcendência, mas também da evidência, que é a materialidade. Se a gente se apegar a qualquer um desses 3 extremos, isolado dos outros 2, a gente cria um problema para si, para Deus, para a igreja e para o mundo. Então toda a verdade de Deus, ela precisa desses 3 estágios. Uma certeza bíblica, Deus disse. Uma experiência, uma transcendência. É tão verdade que Deus se revela a mim por meio daquilo que eu estou celebrando doutrinariamente. Mas a informação intelectual, doutrinária, teológica e a experiência mística, transcendente com Deus, é bom os 2, mas ainda não é o todo. Qual é o todo? Quando esses 2 unidos geram uma terceira verdade, que é a evidência, que é a materialidade. Conclusão: eu sou muito desse terceiro, que eu vou chamar de avivamento de segunda-feira. Então tem muita gente com a informação certa,
a informação intelectual certa, a doutrina certa, a teologia certa. Mas aquilo não conduz a pessoa a uma experiência que valida essa informação intelectual. Que eu celebro aqui e é tão verdade que isso me levou a ter uma experiência com Deus. Mas aqui também na experiência tem muita gente perdida e ele não consegue transcender para a evidência. Por exemplo, o apóstolo João, na primeira epístola dele, diz: a respeito do verbo da vida, Jesus Cristo, tudo que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, 3 estágios. Qualquer um deles soltos é um problema de fé. Os 3 unidos, vai nos levar para próximo de Deus e vai fazer com que a gente agrade demais o coração do Senhor. Porque a pessoa que viveu os 3 estágios é uma pessoa em caminho de plenitude, de amadurecimento, de quebrantamento, de humildade. Porque elas têm os 3 estágios, não tem como ela se perder. Quando ela estiver demasiadamente em um extremo, os outros 2 fundamentos chamará ela novamente para a sobriedade. Eu tenho teologia e eu tenho experiência. Se eu tiver muito material produzindo a evidência do Evangelho, eu posso abraçar facilmente uma ideologia. Aí a teologia e a espiritualidade vai me chamar: ei, volta aqui, você não é o Che Guevara. Mas se eu tiver muito espiritual, aleluia, anjo, nébias, manto, covas, a evidência vai me chamar: ei, você está adorando muito e está praticando pouco. Você está orando em línguas e está mentindo. Você está orando 2 horas e agredindo a esposa. Você está adorando Deus e chora quanto adora, mas é faccioso. E o da teologia, Deus nos acuda. Graças a Deus que o apóstolo Paulo disse isso no seu tempo, quando o pessoal queria discutir teologicamente sobre a comida sacrificada aos ídolos. Come, não come, come, não come. Aí Paulo diz: olha, a única justificativa de não comer é o escândalo ao irmão fraco. Mas não há nada mais impuro. O ídolo em si não é nada, ele diz. Mata e coma. Foi a ordem do Senhor a Pedro. Não há nada mais indigno. Coma. Só pare de comer se você estiver poupando alguém. Mas no fim ele diz: o saber, ou seja, ter a informação intelectual, ter a doutrina, ter a teologia, não promove nem a experiência, nem a evidência. O saber ensoberbece. Disse ele. Só o amor edifica. E o que é o amor? Uma materialidade, uma evidência. Então o cara tem a informação certa. Desde o Antigo Testamento a ordem foi para a gente não comer a carne sacrificada pelo ídolo. Teologia. Mas aquilo vira um Deus nos acuda se o cara não tiver experiência e prática. Porque aquilo vira uma guerra, vira uma arma. Não favorece o crescimento do indivíduo, não favorece o crescimento da igreja, é só discussão pela discussão. Nós já lemos o texto. Romanos 8 quanto? 28. Romanos 8, 28. Sabemos
sabemos. Então ele não está partindo de um ponto ou um fundamento de intelectualidade. O saber, assim como conhecer, no grego, que é a linguagem fundamental do Novo Testamento, é experiência. Eu falei isso a vocês, não falei alguns domingos atrás? Conhecimento, para a mente oriental, é experiência. Envolvimento com a informação que se celebra como verdade. Por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso é tão poderoso que a verdade não transformou a maioria de nós. Então Jesus mentiu quando disse que a verdade nos transformaria? Não, ele não mentiu. Mas como a mente dele não era ocidental, era oriental, o oriental tem a mente mais íntegra. O ocidental tem uma herança grega, fragmentada, subjetiva, abstrata. Para o oriental, a verdade é a verdade. Para o ocidental, que vem da herança grega, é: o que é a verdade? Não é fundamento, não é concreto, é abstrato. Então, quando Jesus diz que o conhecimento da verdade vai libertar, ele está muito convicto do que é a verdade. E nós não estamos convictos do que é a verdade. Ore pelo seu pastor, amanhã eu vou promover a Terceira Guerra Mundial no Brasil. Que é divulgar um conteúdo para ver se gera arrependimento em muitos de nós. 22 bilhões de arrecadação anual, é o nosso PIB espiritual, e 56 milhões de investimento missionário. 2,0% nós investimos naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Onde que está os 97,5%? Não sei. A gente vai ter que responder amanhã. Porque Ele não mandou a gente congregar. Ele mandou a gente evangelizar as nações. Você está aqui? Então nós juntamos de dinheiro por ano 22 bilhões de reais. Você está vendo que a verdade para nós não é concreta, ela é abstrata? Porque para eles é: ensinai, ide por todas as nações e pregai o evangelho. Era concreto para 12 homens. Por isso que nós somos crentes. Porque 12 homens tinham, de maneira concreta, dentro de si o que era verdade. E o Senhor deles disse: se espalhem pelo mundo e discipulem todas as nações. Então, 12 apóstolos transformaram o mundo. E o evangelho chegou até nós. E por isso você está nessa igreja hoje. Você está aqui? Mas no Brasil nós temos 8.000 apóstolos, que talvez não transformaram nem sua casa. Se 12 transformou o mundo, por que 8.000 não fez nada no Brasil? Porque 8.000 não tem de maneira concreta o que é verdade. Por isso que a gente investe em estrutura e nega a Deus o que Deus nos mandou fazer. Então, olha como é poderoso o sabemos de Paulo. Sabemos. Ele parte da experiência. Ele parte de algo concreto. Ele tem teologia, ele tem experiência, transcendência e ele tem a prática. Eu sei. Se você tiver só teologia, você não sabe. Se você tiver só experiência, você não sabe. Se você tiver só a prática, você também não sabe. Quem sabe? Quem tem doutrina, experiência e evidência. Essa é a única pessoa que sabe. Essa é a única pessoa que conhece de fato seu Deus, seu Cristo, sua vontade, sua palavra, seu espírito quando se aproxima. Ei, oi.
Oh, pastor, eu não sei quando é Deus falando comigo. Porque você não conhece a verdade. Porque você só tem uma coisa ou outra. Mas se você tiver as três coisas, oh, não há dúvida. Não há dúvida, irmão. Por isso que os assaltos de Jesus na minha vida, assim, me levam ao êxtase. Imagina você passar do lado de um carro, no Guará, e o cara tá indo para o aeroporto gritando dentro do carro. Batendo no volante, porque o ápice da nossa existência, o Criador do universo parou o que estava fazendo, parou o seu tempo para visitar alguém dentro de um carro e dizer: eu encontrei espaço para poder interferir na terra por meio de alguém que está com a mente, o coração e o tempo disponível. Como que você vai tirar Deus de mim, irmão? Você tira tudo. Você tira a minha vida, você tira meus bens, você tira o que você quiser, mas você não tira Deus de mim, porque eu tenho a palavra, a experiência e a evidência. E você passa a conhecer a verdade de fato, e ela te liberta. Então não é, vou ler a Bíblia porque a palavra liberta. Não, irmão, sem os outros dois fundamentos é letra. Jô Soares sabe a Bíblia mais que a gente, o diabo também sabe o que está escrito. Sabemos. Irmão, nem li o texto, só sabemos. Olha que poderoso, irmão. Sabemos. Deixa eu perguntar algo para você. Eu ia gostar de pedir para você levantar a mão, mas eu estou com medo de ser constrangedor. Se você sabe, como o apóstolo Paulo sabia, você saberá onde você estará daqui a 10 anos. Onde você estará daqui a 10 anos. O que você estará fazendo daqui a 10 anos. Se você sabe, você conhece. Se você conhece, você sabe responder isso que eu estou perguntando. Eu não sou melhor que você, mas eu sei. Para aqueles que amam a Deus, o futuro é a coisa mais segura que possa existir. Eu tenho um livro chamado Os Pais Mais Espetaculares, alguma coisa assim. E a primeira história é arrebatadora. Já é surreal. Você já deve ter ouvido falar de um missionário chamado Jim Elliot, que nas tribos urbanas, nas tribos indígenas, aqui na América do Sul, principalmente ali na Venezuela, no século passado, lá para a década de 60, 70, ou até antes disso, eles começaram a fazer imersões missionárias, sobrevoar com aeronaves, ver os índios, porque eram perigosos, canibais. Começaram a mandar presentes para os índios, e os índios aceitaram, deram uma positiva. Entre eles, se não me falha a memória, estava outro missionário chamado Net, só esqueci seu sobrenome. E eles desceram. Depois de meses se comunicando com os índios, desceram. E seus corpos foram encontrados, esquartejados, depois de uma semana. Aí se manda notícia para a base missionária que estava instalada. Os índios mataram os missionários. E a irmã de Net disse: não sairemos. Continuaremos o que eles começaram e iremos traduzir a Bíblia para o idioma dessa tribo. E ela continuou se comunicando.
por anos. O filho de Neto estava na base, morava lá com ele, tinha 5 anos de idade na época. Como que você fala para uma criança de 5 anos dizendo seu pai foi servir Deus e mataram ele por causa disso? Como é que você fala isso? Não fala, né? E depois de 10 anos, aquela criança voltou aos Estados Unidos. Depois de 10 anos, aquele jovem, disruptivo, inteligente pra caramba, decidiu voltar. Porque a sua tia não desistiu. Sua tia fez contato, sua tia conseguiu entrar na tribo, sua tia traduziu a Bíblia para o idioma dos índios, e aquele jovem decidiu voltar e começar um tipo de tecnologia entre os índios para poder expandir ainda mais a capacidade de evangelização entre eles. E aquele homem com 15 anos de idade, 16 anos, foi batizado pelos 3 índios que mataram o pai dele. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, me desculpe falar isso a você. Não é com qualquer Zé Ruela que a Bíblia está falando, não. Porque o texto diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E você está todo nervosinho porque não pagou seu boleto da SEB esse mês. Questionando Deus. Insultando Deus. Está todo blasfemo porque o cheque voltou. Está todo inteligentão porque leu um livro e viu um artigo na internet. Sabemos. Você sabe? Você sabe é de nada, seu Zé Mané. Não estamos prontos ainda para as coisas do Senhor. Um pouquinho de unção e a tua vaidade já estraga os planos dele. Um pouquinho de liderança e você já se acha o apóstolo. Um pouquinho de nada e você já se acha alguma coisa. Porque olha só, eu como servo do Senhor, quando vem as dúvidas do futuro, e meus filhos, olha Ned, olha Jim Elliot, que segurança aquele homem tem sobre o destino dos seus filhos. Que segurança aquele homem tem dizendo, eu vou descer nessa aeronave, eu vou falar com os índios e vou sair vivo. Que loucura, que negligência, que estupidez, diríamos. Mas deixa eu falar algo a você. Nada é perdido onde Deus é amado. Tudo é experiência. Nada, guarde isso, nada é descartável onde Deus é amado. Será que aquele homem tinha a plena convicção que desceria ali, que seria morto e depois de 15 anos, seu filho convertido seria batizado pelos índios que matou e esquartejou o corpo dele? Martinho Lutero diz, eu não tenho nenhuma certeza sobre o meu futuro, mas descanso nos braços soberanos daquele que me guia. Então deixa eu ajudar você sobre o seu destino. Deixa eu ajudar você para você ter clareza de onde você está daqui a 10 anos. Não precisa saber, desde que você tenha plena certeza que você ama alguém e você é amado por esse alguém.
que quando tudo falhar, haverá uma profunda âncora que não deixará o seu barco afundar. Eu amo a Deus e eu sou amado por Ele. E Ele diz por meio da sua palavra, que porque eu o amo, todas as coisas cooperam em meu favor. Cara, aqueles homens salvaram os índios quando foram mortos por eles. Olha que lógica, olha que equação. A nossa teologia vitoriosa não inclui uma estupidez dessa, assim. Aleluia, eu sou tão santo, tão filho, tão próspero, tão tudo. Que você não consegue perceber que o seu problema de hoje talvez não seja somente a sua solução do amanhã, mas a salvação dos teus filhos, dos teus netos. O futuro da humanidade pode estar envolvido com um problema que você está enfrentando agora. Problema hoje que você chama de problema, talvez Deus está julgando que vai ser a medicina social daqui a alguns anos. E para piorar, o homem que mais matou o pai dele, se eu posso usar isso, né? Mais matou o pai dele. O que matou 70%. 2 mataram 15% cada um. Um matou 70% o pai dele. Se tornou pai espiritual. Ele escreveu sobre isso. Eu não consegui ter o amor do meu pai, porque eu perdi cedo aos 5. Mas ele fala lá o nome do índio. Ele se tornou para mim um pai. O cara que mata seu pai se torna seu pai espiritual. E você está em crise por causa do boleto, da SEB e do cheque que voltou. Não estamos prontos para o Evangelho. Estamos prontos para a autoajuda nos púlpitos. Mas não estamos prontos para a ajuda do alto. Se você ama Deus, os seus problemas não estão vindo à toa. Você pode guardar isso no seu coração, irmão? Você pode guardar isso no seu coração, irmão? Responde para você hoje, você ama a Deus? Você ama a Deus, irmão? Seus problemas não são acaso. Os seus problemas querem levar você para esse lugar. Que lugar? Do sabemos. Eu vou ter que terminar essa pregação domingo que vem, irmão. E tem que mudar o título. Vai ser Sabemos. Não é mais todas as coisas cooperam. Deixa para o domingo que vem. Sabemos. Porque Deus está te dando problemas? Para que você saiba. E como que eu vou saber? Palavra, experiência, evidência. Porque isso não vem só quando Deus te dá soluções. Porque a hora da solução é a hora do relax, já percebeu? É uma das cenas que eu sempre comento que eu gosto no filme Os 300 de Esparta. Na primeira batalha, todo o exército, na primeira batalha da guerra, o exército vibrou. E o único sóbrio era o rei. Rei Leônidas, sério. E o narrador do filme dizendo que o rei tinha plena consciência que a guerra
nem tinha começado. Então nós somos desses. Passamos meses orando a Deus. Deus faz um pequeno milagre, a gente relaxa. E nem percebe que o diabo ele também é multiforme. Que ele tem outras formas de contra-atacar. Ficou forte em uma área, o diabo tem multifacetas, ele vai para outra. Então, o sofrimento, ele não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa semelhança com o seu Filho. Mas o sofrimento serve nas mãos de Deus como didática. Não há ensino sem sofrência. Porque não há aprendizado voluntário. Por causa da nossa natureza corrompida, por mais que redimida, ainda afetada pela velha natureza. Então, as pessoas numa teologia de autoajuda acham que maturidade vem só com glória, vem com fale a palavra, espírito de fé, está tudo bem. Não, irmão, tem momentos que é vale, tem momentos que é crise, tem momentos que o cheque volta, tem momentos que a briga acontece, tem momentos que dá tudo errado, e a única teologia séria da parte de Deus, ela é construída no chão da vida. Deus não quer uma teologia alienada. Deus quer esse sabemos. De um homem que escreveu Filipenses e diz, eu não estou escrevendo porque estou grato pelo dinheiro, porque eu aprendi, é aqui que está o segredo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito recurso, mas eu também sei passar fome. Eu sei andar de carro, mas eu sei andar de ônibus. Eu sei ir no Outback, mas eu sei comer um ovo com gratidão, porque não é qualquer ovo. É o melhor ovo da cidade, é o ovo com a bênção de Jesus. Eu sei. E essas experiências profundas vão levando a gente para esse lugar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cara só da letra diz, sabemos que todas as coisas cooperam. Meio-dia já não sabe de mais nada. O cara do aleluia, da experiência, sabemos, na hora do culto, glória, é isso, Chegou em casa, o primeiro atrito com a esposa, ou com um boleto em atraso, na segunda de manhã não sabe mais nada. E o cara da evidência, eu não sei de nada, e Deus não é bom, deixa eu ir trabalhar para resolver o meu problema, porque eu acho que eu não sou amado e Deus não está interessado em mim. Esse é o extremo, os três extremos. Se você tiver os três te amparam. Biblicamente, eu sei. Espiritualmente, eu sei. E na prática, eu também sei. Sei tanto que vou orar como se tudo dependesse de Deus. Mas eu vou agir como se tudo dependesse de mim. E soberania não anula responsabilidade. Sabemos. C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus ao mundo surdo. Mas Deus quer falar na bonança e na prosperidade. Mas não ouvimos, em boa parte. 90% de nós não ouve Deus na prosperidade. 90% de nós não ouve Deus na felicidade. Sobrou, não pensamos na agenda de Deus, pensamos em luxo. Aí vem o sofrimento.
Porque no sofrimento recorremos, no sofrimento dependemos, no sofrimento clamamos. Não é a vontade de Deus, não é o plano A, é o plano B. Não agradeci no plano A, quando não tinha boleto atrasado, Ou não, deixa eu falar isso. Talvez o problema não veio porque você fez o plano A errado, mas porque Deus tem um upgrade. Quem não sabe sofrer para pagar um boleto de 10 mil, não tem estrutura para prosperar para 100 mil. Eita, eu esqueci essa, irmão. Estava encerrando o culto e veio agora fresco o e-mail. Nem todo sofrimento é porque fez errado. Mas talvez também porque Deus tem um novo nível. E sofrimento é treinamento. Lembra do Mike Tyson? Quem aqui é da época áurea, que assistia Mike Tyson? Levanta a mão para eu não me sentir velho. Pouco. A nova geração está predominando aqui na igreja. Você lembra que sexta-feira, meu Deus, Mike Tyson vai lutar. Pipoca, quem não era crente, cerveja, amigos. Começava a luta, a gente ficava frustrado. Porque juiz, pem, pum, pum, acabou. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, Mike Tyson acabava com a luta. Pô, que droga, juntei os amigos, juntei tudo, o cara acaba com a luta, acaba com a festa em 30 segundos. E ninguém conhecia Mike Tyson. Uma luta, 2, 3, 4, 5, 10. Os homens mais poderosos do mundo, os homens mais famosos do mundo. O treinador chegava e dizia, vamos treinar? E aquela personalidade estúpida, agressiva, arrogante que ele tinha, sou Mike Tyson. Mulher, balada, cerveja, hoje em dia, vamos treinar? Sou Mike Tyson. Vamos treinar? Sou Mike Tyson. E virou a tragédia. Hoje, quando a gente fala Mike Tyson, não vem o tempo áureo, vem o tempo ridículo. Não sei se você é como eu. Mike Tyson, eu já falo, coitado. Que é um cara falido, frustrado, coadjuvante em algum filme de 5ª categoria para conseguir se manter. Mas poderia ter terminado a carreira bem. E por que não terminou a carreira bem? Porque parou de sofrer. Sofrimento é treinamento. Por que ele era o melhor? Porque 5 horas da manhã ele estava em pé com o treinador para treinar. E quando acabava o treino, como a Michael Jordan, você lembra? É positiva a lembrança de Michael Jordan? Terminou bem, sim ou não? Porque todo jogo que acabava, toda partida de basquete de Jordan, quando acabava, o time inteiro ia para o hotel ou ia jantar e ele disse, não, vou ficar na quadra. Acabava o jogo e ele ficava na quadra para fazer 5.000 arremessos de 3 pontos. Então, se o jogo acabasse meia-noite, para ele fazer 5.000 arremessos, ele tinha aí que passar, no mínimo, mais umas 3, 4 horas treinando. E ele se tornou o que ele se tornou. Sofrimento é treinamento. E eu quero encerrar trazendo isso fresco ao seu coração. Talvez também o treinamento, o sofrimento, é uma conspiração divina dizendo, eu quero elevar o nível. Por isso que eu disse na hora da oferta, será que o que chegou é pão ou semente? Porque, irmão, ofertar é sofrimento, sim ou não? Deus me treinou com os 10 mil. Você acha que eu não tenho conta para pagar? Você acha que eu sou rico pra caramba? Deixa eu mostrar o saldo da minha conta, para você tomar uma surpresa. É treinamento, é sofrimento. Sofrimento é treinamento. E fica pior, porque se o sofrimento foi gerado por Deus, o demônio vê que a gente está abatido e ele faz uma segunda circunferência de sofrimento. Tem aqui Deus deu, aí o diabo, não satisfeito, vê que a gente abateu, ele amplia o sofrimento começado por Deus. Aí a gente tem 2 pressões enlouquecendo a gente. Deus de um lado e o diabo do outro, dizendo, é meu, é meu, é meu, é meu, eu pago mais, eu pago mais. E a gente tem momentos que se sente extremamente só, aflito, abatido, desamparado.
Mas talvez, meu irmão, é tempo de promoção. Quem quer prosperar tem que aprender a ofertar como se já fosse próspero. Você só está pedindo, mas se Deus aumentar o nível da elegância, olha só que reflexão que você não teve. Você está pedindo para Deus elevar seu nível na sua necessidade, mas você não está orando para Deus elevar o seu nível no seu procedimento. Quem quer mais dinheiro, oferta melhor. Quem quer um casamento diferente, se cala mais. Age melhor. Vive por antecedência. Não vive para resolver problemas. Vive para que os problemas sejam evitados. Uma surpresa, um jantar, um me perdoe, um eu te amo. Então, crente só quer agir quando o problema chega, irmão. Crente inteligente vive de maneira antecedida. Amém, amém. Então, não tenho que esperar o problema chegar para começar a ofertar e dizimar para ver se Deus faz algum milagre. Tenho que ser radical, eu tenho que viver de maneira plena antes que o problema chegue a mim. O diabo fica surtado, irmão, porque ele vê movimentos, mas ele não vê fundamentos. Por exemplo, eu vou orar baixinho para o diabo não ler minha mente. Ele não mora em você, macho, para de loucura. Então ele vê movimento, mas ele não vê fundamento. Ele vê anjos ao seu redor, mas ele não vê o que está na mente de Deus e ele não vê o que está na mente dos anjos. Ele fica louco. Por isso que ele também está fazendo você sofrer. Porque quando ele vê movimentações celestiais da parte de Deus ao seu redor, ele diz, eita, Deus quer elevar o nível. Então vamos aumentar o problema? Vamos perturbar o casamento dele? Vamos fechar a torneira do recurso financeiro? Tudo para tirar você do seu lugar. Por isso que o texto que nós lemos na hora da oferta, no final diz, se não cansarmos de fazer o bem. Então Deus quer elevar o nível, Deus dá o sofrimento, o diabo amplia esse sofrimento e o crente sai do lugar. Então eu sei, e nessa eu estou com você que eu não sou super-homem, tem horas que não temos força para nada. Tem horas que eu tenho força para dormir, assim, acordar e dizer, rapaz, eu quero dormir mais 10 horas. Tem dias que você diz, meu Deus, eu queria entrar num coma de uma semana. Já passou por isso? Senhor, eu quero entrar em coma e dormir 7 dias sem parar. Tão atribulado que você está, sim ou não? Não me deixa sozinho nessa, irmão? Tem dias que você não tem força para nada. Mas não precisa ter. O apóstolo Paulo diz que em nossa fraqueza, Deus nos daria força. Não precisa ser forte. A força da nossa fé é a nossa vulnerabilidade. Um crente que não é vulnerável não é crente. Então no dia que você não conseguir, só não peque. Coloca a mão assim, ó. E deixa Deus e o diabo, seja lá quem for, espancar você. Só não saia do lugar. Senhor, eu não tenho nem força para dizer eu te amo. Só curva a cabeça e protege o rosto. E deixa Deus ou o diabo fazer o que tem que ser feito. Mas quando acabar a surra, se veja no mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar. Eu estou constante. Eu estou crendo nas mesmas coisas. Eu estou fazendo as mesmas coisas. E eu estou empenhado nas mesmas coisas. E quando eu ficar bem, eu vou ficar violento.
super-homem não é crente. Não creia nisso. Sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei. Você sabe. E se você não sabe, Deus quer que você saiba. E como eu vou saber, pastor Anderson? Palavra, experiência e evidência. Eu vou para o livro tem que me dar uma experiência, e a experiência tem que me levar a uma evidência. Por isso que também cremos que o homem tem 3 dimensões: corpo, alma, espírito. Isso é muito legal. Deus é trindade. Isso é muito legal. Aqueles que desviam só porque teve uma face desses 3 fundamentos. Aqueles que desistem porque foram ganhos só com uma, não com as 3. Quem tem as 3 nunca desvia. Quem tem as 3, irmão, tem motivo para odiar a igreja, mas ama esse trem danado que é a igreja. Porque não se relaciona com a igreja a partir do merecimento dela, mas porque tem uma experiência profunda com Deus nessas 3 dimensões: palavra, espírito e prática. Não tem como. Eu passo a olhar para a igreja com os olhos que o Senhor a enxerga. Eu não olho para ela a partir do merecimento que ela tem, porque ela não merece, ela é composta por nós. Nós damos a Deus o que há de pior em nós, que são as nossas vulnerabilidades. Cada um aqui, irmão, um mais louco que o outro. Só entrar na nossa vida, a gente é alucinado, irmão. Só Deus para nos amar. Estou mentindo? Ou tu é completou o download de santidade aí 100%? Nós somos terríveis. Insuportavelmente terríveis. As pessoas só nos amam porque nos encontram 2 vezes por semana. Mora com a gente para você ver. Mora comigo? Ah, o pastor Anderson é uma bênção, deve voar em casa. Mora comigo para você ver. Mora com a minha esposa. Um dia você quer sair lá de casa. Porque o outro não cabe na sua imaginação. Porque, por exemplo, não falo nada fora do púlpito. Vai ficar lá em casa achando que vai virar um giraia espiritual, porque o pastor Anderson vai ensinar os segredos do coração de Deus. Aí você chega lá em casa, bom dia, oi, tudo bem, falou, tchau. A única pessoa que eu converso é minha esposa. Sou tímido, sou estranho, sou uma lata de sardinha, sem coisinha de puxar para abrir. Então quem quiser me encontrar tem que ser um cara muito bom, especialista em abrir lata. Nossa, eu achei que era um cara espontâneo, um cara... Não sou. Sabemos. Essa é a nossa certeza. Nós sabemos. E se você sabe, ninguém poderá tirar nada de você. Ninguém. Nenhuma dor, nenhuma frustração, nenhuma igreja, nenhum pastor,
A Bíblia é clara, ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por causa do poder desse tripé de experiência. Você se torna profundamente dele, e ele se torna profundamente seu. Ninguém consegue mais desmembrar isso. Você e Deus se tornaram um, porque você tem palavra, experiência e prática. Por isso que eu sempre digo que eu acho inadequado, principalmente o homem, não ser para sua esposa a exata expressão de quem Jesus é. Que ele pode ter a Bíblia, ele pode ter a adoração, mas tem que ter a evidência. A evidência é o caráter de Jesus. Se eu tenho o caráter de Jesus, a primeira pessoa a ser tocada por esse caráter é a minha esposa. Então, dependendo da situação, eu acho até que não há conversão. Dependendo do nível do homem, eu, sem sombra de dúvida, afirmo, não é convertido. Pornografia para sempre. Eu sou radical, irmão. Numa timeline, os pecados do início não são os mesmos pecados do fim da timeline. Então, se em 10 anos você vive o mesmo pecado, não há conversão, irmão. E não é opinião, é Bíblia. Vamos para a Bíblia, eu vou provar para você que você não é convertido. Porque no mínimo todas as coisas se fizeram novas. No mínimo até o pecado é novo. Peca, mas nem é o mesmo. Porque tem uma evidência. Você encontrou a palavra dominou você, a palavra levou você a uma experiência com Deus. E a palavra quer saltar, a palavra quer aparecer, a palavra quer se tornar carne, a palavra quer se tornar movimento, a palavra viva em você quer oferecer ao mundo uma experiência, porque a palavra disse que você é luz do mundo e sal da terra, e para isso é necessário uma materialidade, uma prova, uma evidência. Prove-me para mim que você é um adorador de Deus e ama a sua palavra. A esposa perguntará. Por isso que é inadequado um cara dizer que é crente, adorador de Deus, amante da palavra, violento, agressivo, adúltero. Acidentes acontecem, para sempre evidencia que não houve conversão. Eu não estou dizendo que a conta está fechada. Assim Davi estava fora. Mas ali houve adultério e lágrimas. Quando o cara se condiciona a assumir o pecado como um atributo da personalidade dele, para mim não é convertido. Um cara viciado para sempre em pornografia, para mim não é convertido. Porque no mínimo ele estaria chorando por ter prazer a partir de alguém que Jesus foi para a cruz salvar. Quem lá no filme de pornografia está dando prazer para você, Jesus morreu na cruz para libertar essa pessoa. Então você pode até, no vício de pornografia, a gente também vai entender isso de maneira química. A partir da endorfina, é tipo um tipo de vício. Então ninguém fuma pedra porque quer morrer. Fuma pedra porque tem prazer, é liberado também. Elementos químicos que dão prazer ao indivíduo. Então eu respeito isso. Mas tem vício e tem lágrima, porque é nascido de novo. Quando um cristão deixa de chorar diante dos seus pecados, não há conversão autêntica, não há conversão genuína. Toda vez que um crente peca, um crente chora. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de adoração, de experiência. Eu tenho a palavra, eu tenho uma vida espiritual com Deus e eu provo isso. Eu tenho uma atitude que prova, que é a minha santificação, a minha libertação, é o repudiar o que Deus condena. Então eu não posso adorar a Deus e gritar com a minha mulher. Eu não posso adorar a Deus, meditar nas Escrituras, pensando no adultério que eu vou cometer. Não, irmão, é uma evidência do não nascimento. Porque o novo nascimento me leva a convergir com o caráter de Deus.
Acidentes acontecem, não para sempre. A recorrência no mesmo assunto é uma grande evidência de problemas no fundamento. Tem um problema antes do problema. Você entende isso? O adultério, pastor, a quinta vez. O problema não é adultério. O adultério é só uma manifestação de um problema que antecede o adultério. Senta aqui e vamos mapear a base. Você quer um exemplo do que eu estou dizendo? Talvez o problema não é adultério, é idolatria. Por exemplo, o cara foi ocioso não, quando sedentário, a vida inteira. Fora do peso, barrigudinho, flácidozinho, e obrigou a esposa a amar ele por 20 anos. Está aqui? Aí o camarada prosperou, fez a bariátrica. Secou, fininho, marombadinho, motinha, carrinho novo, gatão de Instagram, malhando, selfie. Aí começa uma conspiração maligna de idolatria. Ele começa a dar valor a si. Quando ele começa a dar valor a si, ele tira Deus do centro. Então ele começa a levantar um altar para si mesmo. Ele começa a idolatrar sua própria imagem. No reflexo, o resultado, os músculos, tô mais fino, tô mais... E ele começa a levantar um ídolo. Quando ele começa a levantar um ídolo, ele aceita as informações que antes ele bloqueava, que são os elogios. Vai minando a resistência. Nossa, você está mais bonito. Nossa, como você está. Tô. Glórias a mim. Bum, caiu. Ninguém cai de repente. Uma construção de idolatria. Então o cara está dizendo, pastor, me ajuda, como não trair mais a minha esposa? Não, vamos resolver idolatria. Você é idólatra. Você idolatra dinheiro, poder, posição, músculos. Então tudo isso, no homem, o adultério dele é reflexos de imagens de poder e controle. Ele tem muito dinheiro. Então, quando ele levanta um altar de idolatria, ele se acha no controle de pessoas. Primeiro, ele aprisiona a esposa na violência patrimonial. Ele é o provedor e ela não pode reagir porque ele tem domínio econômico sobre a casa. É o primeiro pilar da idolatria. E ele gosta de evidenciar esse poder para mulheres. Ostentação, os amigos depois do trabalho vai ali no happy hour, tomar um chopp, aí junta 5, 10 amigos do trabalho, ele gosta de chegar e eu pago. Isso para a alma feminina, irmão, é quase um eu te amo. Uou! Sim, entendeu? Nossa, que cara! Toma conta do ambiente, expansivo, generoso, uau! E ele, entendeu? Quando ele vê que os olhares voltou para ele, eu sou o bichão, eu sou o cara, entendeu? Palavra, experiência e evidência. Todas elas nos levará para uma fé extraordinária. Só uma delas isoladamente mentirá para nós. Vontade de ficar com vocês até 5 da manhã, mas o culto tem que acabar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te amamos. Nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Aleluia. Que a tua palavra encontre repouso em nós. Que a tua palavra encontre morada em nós. Que a tua palavra seja doce ao nosso paladar. Que a tua palavra nos leve a um nível de experiência profundo com o Senhor. Profundo com o Senhor. Que a tua palavra nos leve a uma prática honesta e plena, Senhor, da tua vontade. Nós te amamos. Nós te amamos.